muita gente, inclusive, aperta o soro de forma errada. Não é apertar aqui no meio do soro ou no final. É sempre de cima para baixo. Então você quer que a pressão que você infla aqui responda aqui dentro. Então você fecha aqui e começa a insuflar. Você vai insuflar até ficar verde aqui, ó. Chegando na pressão de mais ou menos 300. Alguns mitos sobre o ringer lactato que a gente desmistificou, que eu vou mostrar aqui na prática para vocês, é que ringer lactato não causa hipercalemia, então fique tranquilo, pronto-socorro, todo mundo é fluido responsivo, até que se prova o contrário. Sejam muito bem-vindos à nossa aula prática de princípios de fluidoterapia. Aqui eu vou te mostrar algo bem interessante, que você vai ver a aplicabilidade no seu plantão das medicações que você faz, e soro é uma medicação. Esse é o primeiro ensinamento dessa aula. Soro é uma medicação. Tem indicações, contraindicações e efeitos colaterais. No nosso método, diante de um paciente grave ou potencialmente grave, você sabe que a primeira coisa que você faz é o MOV mais HGT. Esse paciente está monitorizado. E aí uma dica prática. Já no V do MOV, que é de venóclise, se você for pensar em fazer uma expansão volêmica vigorosa, prefira um acesso periférico, calibroso, tá? Das formas que eu tenho de garantir um acesso vascular, um acesso periférico, acesso intraósseo ou acesso central, o acesso periférico é o melhor para a expansão volêmica. Quando a gente fala de princípios de soro, a gente já está falando também de expansão volêmica, de hidratação. Então, para a expansão volêmica, pela lei de Poiseuille, é melhor um acesso periférico. Beleza. No ABCDE, principalmente pacientes que estão com disfunção circulatória e hipotensos, muitas vezes você pode fazer uma prova volêmica e aí que você quer que o soro que você dá para o seu paciente beneficie a vida dele. E por fim, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Então, quais são os pacientes que precisam de soro em alta quantidade e que isso vai fazer diferença para mim, qual soro eu vou dar? Lembra, por exemplo, um paciente com choque séptico, que é o caso desse paciente aqui dessa nossa aula, que eu vou mostrar a prática do que está sendo feito. Paciente com cetoacidose diabética, que por vezes tem um déficit de água de 6 a 8 litros. Pacientes com estado hiperosmolar hiperglicêmico. Paciente hipernatrêmico que está desidratado, pacientes hipovolêmicos em geral, choque hipovolêmico, hemorrágico ou não hemorrágico. Então lembrar que nessas situações você faz uma grande quantidade de volume. A diferença dos volumes pode fazer diferença na vida do seu paciente, perfeito? Prognóstico. Obviamente, quanto mais grave é seu paciente nessas doenças que eu te falei, mais cuidado você tem que ter com suas medicações que você está à disposição, que é o soro. E tratamento, prescrição e procedimento, saber prescrever qual soro, em qual quantidade, e muitas vezes, se você não conseguir pegar um acesso periférico, pegar um acesso intraósseo ou central para infundir essa medicação. Lembrando que o periférico é melhor pensando em expansão volêmica. Expansão volêmica, é importante se lembrar da diferença de hidratação. Hidratação é quando você faz um volume de forma menos agressiva, em mais tempo. Expansão volêmica você faz em tempos mais curtos. Inclusive, para correr soro em velocidades maiores, a gente tem, por exemplo, bolsa pressórica, tá? Então, muito usado para expansão volêmica ou para kit de pressão arterial invasiva, mas se você quer fazer um soro em grande quantidade, porque você quer que o soro faça um efeito hemodinâmico, tem que ser expansão volêmica. Expansão volêmica tem que ser rápido. E para ser rápido, ou você aperta o soro, e muita gente, inclusive, aperta o soro de forma errada, né? Não é apertar aqui no meio do soro ou no final. É sempre de cima para baixo, tá? Para realmente correr aberto e você ter o máximo de volume entrando em menos tempo possível, para que aquele volume contribua para o débito cardíaco e isso faça aumentar a pressão arterial do seu paciente, tá? Então, se você for apertar, aperte de cima para baixo, nunca no meio, porque vai ter pouca efetividade. E, preferencialmente, uma bolsa pressórica. Como que eu coloco aqui a bolsa pressórica, né? Você introduz o soro que você quer aqui dentro. Você trava aqui, vai colocar no equipo. E aí, essa via mostra onde é que vai fechar, né? Onde que vai fechar aqui a pressão. Então, você quer que a pressão que você infla aqui responda aqui dentro. Então, você fecha aqui e começa a insuflar. Você vai insuflar até ficar verde aqui, ó, chegar na pressão de mais ou menos 300 para que dê certo. Como esse soro aqui está fechado, a gente não vai conseguir chegar bem próximo disso, tá? Mas depois, para tirar a pressão, tira aqui com a saída
aqui aberta, perfeito? Então essa aqui é uma bolsa pressórica usada para expansão volêmica vigorosa de forma rápida. Ou você pode pegar uma seringa de 20, de 60 e infundir na veia direto para o seu paciente, tá? Mas isso é mais feito em ambiente de UTI. No pronto-socorro, pede para correr aberto o soro e ver se o paciente respondeu, tá? Vamos entrar aqui rapidamente no tipo de soro. Esse aqui é o soro fisiológico, que na verdade não é nada fisiológico, porque ele é ácido, ele tem um pH bem mais baixo do pH plasmático, ele tem mais sódio e mais cloro do que o normal, então pode contribuir para uma hipernatremia, para uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então ele não é dos melhores quando se trata em reposição de fluidos de forma fisiológica, porque não é nada fisiológico. Em pacientes que vai precisar de grande quantidade de volume, isso pode afetar, beleza? Então o soro fisiológico pode contribuir para a disfunção renal, acidose metabólica hiperclorêmica, hipernatremia, tudo isso que a gente falou na aula teórica, tá? Está dentro dos soros cristalóides também. E os soros cristalóides, cerca de 20 a 30% do volume que fica no intravascular. Essa aqui é uma solução de Ringer simples, tá? Um outro cristalóide que é um pouco mais balanceado do que o soro fisiológico. E o que que ele tem? Ele tem potássio, tem sódio, tem cálcio e tem cloro, tá? A diferença dele para o Ringer lactato é que o Ringer lactato tem lactato. Então o Ringer lactato tem 5 coisas, o Ringer simples tem 4, perfeito? Aqui a gente tem o Ringer lactato. Eu estou falando para vocês, a diferença de preço não é tão diferente do soro fisiológico do Ringer lactato. Então o Ringer lactato, ele é um cristalóide com um dos melhores custos-benefícios, por ser mais balanceado, né? E ele tem sódio igual ao soro fisiológico, mas em níveis mais fisiológicos. Ele tem o pH mais fisiológico, ele tem sódio, ele tem cloro, ele tem cálcio, ele tem potássio e ele tem lactato. Alguns mitos sobre o Ringer lactato que a gente desmistificou, que eu vou mostrar aqui na prática para vocês, é que Ringer lactato não causa hipercalemia. Tá? A concentração aqui de potássio em Ringer lactato é de 4 mEq. E se você trocar todo o sangue do paciente por Ringer lactato, a concentração máxima que você vai atingir é de 4. E o lactato que tem aqui não muda o lactato sérico do paciente a ponto de mudar a conduta. Então fique tranquilo, use e abuse do Ringer lactato. Outro soro que nós usamos em pronto-socorro ou em UTI para pacientes graves é o soro glicosado, mas lembrar que o soro glicosado não faz expansão volêmica, porque 100% do soro glicosado vai para o extravascular. E o racional é você saber que a porcentagem que está logo depois, soro glicosado 5%, quer dizer que a cada 100 ml tem 5 gramas de glicose. Então também não está contraindicado para paciente diabético, mas a gente usa muitas vezes para reposição de glicose em títulos maiores, né? A hipoglicemia é tratada com soro glicosado de 50%. A gente usa na cetoacidose diabética, quando a gente atinge níveis de glicemia menor, a gente não quer desligar a insulina, então a gente coloca um soro glicosado para tirar esse efeito colateral da insulina, que é a hipoglicemia, e também para diluir algumas medicações, que o soro glicosado é mais estável, o soro fisiológico, desculpa, é mais estável com algumas medicações, principalmente droga vasoativa, amiodarona. Amiodarona só pode ser diluída preferencialmente em soro glicosado, inclusive fenitoína, por exemplo. Fenitoína não pode ser diluída em soro glicosado porque precipita, então essas nuances é bom que você saiba para ter um próximo plantão mais tranquilo. E outro item para expansão volêmica, a albumina, conceitualmente, um colóide, pode ser usado teoricamente para expansão volêmica, mas nós não recomendamos isso. Por quê? É mais caro, tem alguns efeitos colaterais de coagulopatia, de hipervolemia associada. A gente reserva a albumina para pacientes que precisam, como os pacientes hipoalbuminêmicos, pacientes que têm PBE e eu tenho indicação de prevenir a síndrome hepatorrenal ou quando tem uma síndrome hepatorrenal vigente, tá? Então lembrar da albumina nessas situações. Para expansão volêmica você não faz, mas é um fluido teórico colocado ali para você como uma opção. Pacientes que estão chocados, no trauma a gente vê muito isso, esses estudos comparativos, mas a prática, o principal insight é não use, prefira cristalóides balanceados quando você está falando de expansão volêmica. E nesse paciente aqui, que é um paciente com choque séptico, nós fizemos uma reposição volêmica, uma expansão volêmica vigorosa, até porque o conceito de choque séptico é quando um paciente tem sepsis e, apesar da expansão volêmica, ele mantém uma PM baixa, precisando de droga vasoativa, que é o caso dele, noradrenalina, ou lactato aumentado. Então, esse paciente a gente chegou a fazer 3 litros de soro Ringer lactato, porque ele estava hipotenso, não melhorou, precisou de ir para droga vasoativa.
Inclusive, quando o paciente está taquicárdio, igual ele, 5 causas de taquicardia sinusal, uma delas é hipovolemia. Então, será que esse paciente está precisando de soro? Lembre disso. Quais são os 5 causas de taquicardia sinusal? Hipovolemia, hipoxemia, dor e ansiedade, anemia ou infecção e febre, tá? Falei até mais aqui, né? Tem o TEP, entre outros. Então, um conceito que eu já quero introduzir aqui nessa aula prática para vocês também é o conceito de fluido responsividade. O que é isso, Ian? Fluido responsividade é quando o paciente aumenta o débito cardíaco em 10 a 15% quando você faz uma alíquota de 500 ml de volume. Então, muitas vezes a gente não pensa nisso no pronto-socorro, porque no pronto-socorro você não testa fluido de responsividade. Pronto-socorro, todo mundo é fluido responsivo, até que se prova o contrário. Então, todo paciente de pronto-socorro que você fizer volume, ele vai, teoricamente, melhorar o débito. Mas, para pacientes em UTI, você tem que ser um pouco mais refinado. E aqui eu quero te ensinar sobre paciente grave. Ele não tem um lugar para chegar. Então, na UTI, como é que eu faço? Na UTI, você testa fluido responsividade na admissão. Ou seja, você vê se realmente, se você dá 500 ml para o paciente de soro, se ele vai melhorar o débito cardíaco em 10 a 15%. E tem algumas manobras para eu prever isso sem dar uma gota de sangue ou de volume. Por exemplo, elevação passiva dos membros inferiores. O que é isso? Eu vou mobilizar os maiores grupamentos musculares que tem muito sangue aqui nas pernas para que com a gravidade retorne ao coração e eu veja se realmente, se eu der volume externo, se ele vai resolver, porque mobilizando a volemia interna ele respondeu, entendeu? Outros parâmetros, delta PP, variação de veia cava, pressão venosa central. Então, os pacientes de UTI, cerca de 25% que são fluido responsivos e precisam de volume. Ou seja, em UTI a gente usa cada vez menos volume e mais droga vasoativa, porque 50% dos pacientes não são fluido responsivos, no pronto-socorro todo mundo é, e 50% dos pacientes que são fluido responsivos que realmente precisam de volume. Espero que essa aula tenha dado um panorama geral na prática, como que a gente faz, mostrando os soros, mostrando um paciente que precisou de expansão volêmica vigorosa com choque séptico, e que você use esses ensinamentos para salvar vidas no próximo plantão e tenha um plantão sempre tranquilo. Se alguma dessa informação te ajudou no plantão, você usou, manda pra gente seu feedback, comenta aqui suas dúvidas embaixo e o conhecimento liberta. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.